solidariedade é um dos valores humanos mais importantes e cada vez mais faz a diferença. O espírito solidário é capaz de transformar vidas e surge muitas vezes de onde menos se imagina. E com o Natal já batendo na nossa porta, teve início o processo de apadrinhamento de crianças e adolescentes, muitos deles carentes de um único gesto de carinho. Atualmente, quase 40 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos em todo o Brasil. Uma realidade vista de perto aqui em Belo Horizonte. Em busca da socialização dessas crianças e adolescentes, o Centro Voluntário de Apoio ao Menor realiza o programa Conviver. Confira na reportagem de Sérgio Marques. Assistente lá do Cevan, não lembro quem, falou comigo assim, olha, ela é a única que está no abrigo. Eu chorei tanto quando falou comigo, falou assim, todos foram apadrinhados, só ela que está lá. Emocionada, a dona Giovanni recorda a primeira vez que viu Stephanie, jovem de 17 anos que vive no Lar Esperança Francisca Paula de Jesus, em Belo Horizonte. Elas se conheceram há um ano através do programa de apadrinhamento afetivo de Natal do Centro de Voluntariado e Apoio ao Menor, o Cevan. No dia 24, eu estava na casa da minha cunhada, eu estava em casa arrumando para ir para a casa da minha cunhada em Contagem. Aí o Cevan me ligou e falou comigo que tinha 2 crianças. 2 adolescentes, se eu interessaria. Aí eu comentei com meus filhos. Eu não tinha comentado com eles foram muito contra. Falou, mãe, de jeito nenhum, adolescente é problemático, adolescente é difícil demais. Mesmo enfrentando a resistência dos filhos, a professora não fugiu da responsabilidade de proporcionar o Natal em família para a jovem. Na primeira vez eu não queria ir, não, por causa que eu queria ir para casa. Aí a tia falou assim, vai, porque vai ser muito bom. Aí eu falei assim, eu não, porque eu tô com medo. Aí a tia falou assim, não, ela não vai fazer nada com você não, os filhos dela vão gostar de você. Aí eu falei assim, então eu vou, se for ruim eu vou voltar. Aí quando chegou lá, todo mundo gostou de mim, me deu um quarto, me tratou bem. Mas a relação das duas foi muito além. Mesmo depois daquele 25 de dezembro de 2014, a jovem continuou frequentando a casa de dona Giovanni e o carinho só aumentou. 2 benefícios, para mim e para ela. Para mim também é um benefício muito grande. Então eu acho que Deus me concedeu essa graça. E nada assim como de graça também eu passar para alguém. Através do apadrinhamento, crianças e adolescentes que vivem em abrigos passam finais de semana e datas especiais com parentes provisórios. A oportunidade de vivenciar uma realidade diferente da que estão acostumados. Frente a um conflito, eu vou agir de uma forma diferente que eu agia antes, porque eu vi isso diferente lá fora. Então, assim, é ajudar a reconstituição da identidade delas mesmo. E essas famílias proporcionam diversas experiências para elas. E os 2 lados são beneficiados nessa troca. Dona Eva também participa do apadrinhamento e, diferente de muitos casos, foi incentivada pelos filhos a fazer parte do projeto. Para mim, na minha maneira de pensar, eu ganhei outra filha. E eu peguei um carinho muito grande por ela, eu considero ela como uma filha, sinto muita saudade dela quando ela está longe de mim, nós tudo. O assunto dela em casa é vitória, vitória. E mesmo que o convívio seja pequeno, a ação pode gerar um vínculo para o resto da vida e um carinho que não tem tamanho. Que ela chega lá em casa, se compra alguma coisa, gente, guardar para Vitória. Eu vi uma coisa que agrada a ela, gente, isso aqui é para Vitória. As inscrições para o apadrinhamento de Natal estão abertas e muitas crianças e adolescentes ainda aguardam uma família para passar o fim de ano. E sobre esse sentimento solidário, nós conversamos agora com o professor e psicólogo Juraci Amaral. Professor, seja muito bem-vindo ao Revista. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, a solidariedade é algo que a pessoa nasce com ela ou uma virtude a ser construída? A solidariedade, esse dom, né, é inerente ao ser humano. Então, todo ser gregário, todo ser que vive em sociedade, distribui, doa, né? E a gente pode considerar, né, estudos antropológicos como referência, de que a condição humana é uma condição de doar, dádiva, né? Todos nós temos esse dom, isso é inerente ao ser humano.
E esse é um sentimento cultural diferente em cada país, porque, né, Luiz, o brasileiro ele tem a fama de ser um povo mais receptivo, mais caloroso, e já o europeu um pouco mais frio, por exemplo. E a gente pode até ver, né, como exemplo agora nessa tragédia em Paris, né, onde o pessoal se mostrou bem solidário e muito caloroso, né, Dani? Com certeza. A condição da solidariedade, ela varia de cultura para cultura. Há culturas que estimulam mais, outras não. Agora, a civilização, ela impõe a condição da individualidade que é necessária e útil. A condição da individualidade é uma forma de vida que respeita os direitos de todos. Agora, quando a gente fala de solidariedade, nós estamos falando de uma característica própria do ser humano. A cultura incentiva ou não, depende de culturas, de variações aí. Agora, quanto à cultura brasileira, nós temos um sentimento muito difuso de solidariedade, justamente em catástrofe, em formas que tocam o sentimento coletivo de uma maneira geral. Em relação à tragédia de Mariana, né, que sensibilizou os brasileiros, né, a doarem, a fazerem doações, esse espírito de coletividade é característico nosso, é característico do brasileiro? Não necessariamente, eu não vejo isso assim como próprio do brasileiro. O brasileiro tem algumas questões que toca mais. Nessa condição que você coloca aí do desastre de Mariana, ele cria uma dimensão de comoção nacional, mas as pessoas também se comovem com fatos externos. Eu penso que isso não é tipicamente brasileiro, isso é do ser humano de uma maneira geral. Aqui no Brasil, você tem uma ideia de como isso é complicado? Em épocas de enchentes, as pessoas saqueiam as casas das pessoas que não podem ficar nas casas. Ou seja, há uma tragédia e há aqueles que aproveitam da tragédia para usufruir ou roubar coisas dessas pessoas. Então, que solidariedade é essa? Então, você pega no Japão, é diferente. As pessoas têm um apego à coletividade de tal forma que quando acontece uma tragédia, as pessoas não roubam as casas. A gente pode pensar que é uma condição humana ser solidário e ser distributivo, né, compartilhar e tudo. Mas isso não é uma forma que é exclusivamente brasileira e nem tampouco de qualquer nacionalidade. Partindo agora, professor, para a internet, que tem sido um veículo muito utilizado para campanhas de solidariedade. E um exemplo que a gente tem, né, Luiz, é o desafio do balde do gelo, né, que visava ajudar a arrecadar fundos para pacientes com uma doença degenerativa, que é a esclerose lateral amiotrófica, e viralizou nas redes sociais. Mas até que ponto esse tipo de solidariedade ele é exercido verdadeiramente e não só uma questão de modinha, né? Um modismo? Essas práticas hoje nas redes sociais, elas estimulam, né? É uma forma de estimular. E cria-se qualquer símbolo, qualquer ritual, qualquer forma para estimular as pessoas a entrar e processar isso. Muitos interagem com isso não por uma condição própria, mas sim pelo movimento. Então entra e contribui. Outros entram para contribuir de uma forma não voluntária, pela moda. E aproveitando que a nossa conversa está muito boa, né? Eu vou convidar o senhor também para a gente assistir a um VT sobre crianças solidárias. Vamos conferir? Fadas? Sim, elas existem. Só que essas aqui não possuem asas, mas nem precisam. Elas conseguem voar tão alto que é impossível detê-las. As fadinhas, como são carinhosamente chamadas, levam muito amor e alegria por meio de um projeto que incentiva a doação de livros a crianças que estudam em instituições carentes da cidade. A iniciativa partiu de Gabriela Rajão, de 11 anos. A ideia de Fadas do Livro surgiu porque as meninas, a gente queria criar um projeto e aí a gente começou a pensar assim, nossa, a gente gosta tanto de ler, por que a gente não cria um projeto de literatura, de levar os livros para outras crianças? Além de Gabriela, participam do grupo Fadas do Livro outras 3 meninas. Com a ajuda de amigos e empresas, o quarteto já entregou mais de 900 livros. Eu achei muito legal porque as pessoas viram nosso projeto, gostaram, resolveram doar aquele livro, como a Gabriela, que sempre fica na estante, que a gente não lê mais, para outras pessoas terem essa oportunidade. Elas entregam os livros pessoalmente, mas não é qualquer entrega. Nós vamos nas instituições, no espaço, nós chegamos,
Fazemos uma contação de história para as crianças e depois a gente faz um bate-papo interativo que nós fazemos perguntas para as crianças, o que elas gostam de ler, qual foi o livro preferido delas. A mãe de Gabriela conta como tem apoiado o projeto. Junto com elas, a gente seleciona os espaços que vão ser visitados, né? E a partir daí eu faço os contatos, auxiliando apenas nessa parte burocrática mesmo, de agendar a data e tudo mais. A partir daí, elas fazem tudo, é delas o projeto, elas selecionam os livros por sexo, faixa etária, de acordo com o número de crianças de cada espaço. Outra garotinha que dá show de solidariedade e é um exemplo claro de que pequenas ações refletem em grandes conquistas é Júlia Macedo, de apenas 10 anos de idade. Há 2 anos, a campanha Lacre do Bem, de iniciativa dela, arrecada lacres de latinha e troca por cadeiras de rodas. O projeto já beneficiou 28 pessoas que possuem paralisia cerebral e mobilidade reduzida. A gente começou em casa, só que com muito pouco lacre, menos que meia garrafa. Aí meus pais já estavam querendo desistir. Aí eu falei para eles que estava muito cheia, por causa que eu estava olhando para a parte cheia e eles estavam olhando para a parte vazia. Os pais da menina não imaginavam que a iniciativa ia tomar grandes proporções e até ultrapassar as fronteiras do estado. A campanha recebe doações de todo o Brasil. Nunca imaginei. Foi assim emocionante, né, ver essa corrente do bem contagiar várias pessoas, a vários estados, todo mundo não tendo barreiras para ajudar. Bacana a atitude dessas crianças, né, professor? Muito. E puxando nesse gancho, a solidariedade, essa virtude tem que ser estimulada, né, pelos pais na criação dos filhos? É importante, ou seja, tudo aquilo que é condição natural do ser humano pode ser aperfeiçoado ou não, depende da convivência da sociedade, dos valores que distribui. Eu acredito que um dos grandes problemas que nós vivemos hoje é a carência de valores que constrói a vida, que traz a felicidade de uma maneira geral. Isso é uma questão muito clássica que nós vivemos hoje, depreciar muito o que é essencial para a vida. Então nós vivemos uma crise de valores. E quando as escolas, principalmente as escolas, as comunidades, as famílias, tentam incentivar as pessoas, os seus filhos, a comunidade de uma maneira geral, a praticar atos de convivência pacífica, de convivência humana, isso é fundamental. A gente agradece a sua presença aqui no programa. Muito obrigada, Obrigado. Professor. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta. E eu volto com uma reportagem bacana para você. É daqui a pouquinho, não saia daí. Falar em hospitalidade mineira sem lembrar do cafezinho é algo praticamente impossível. E mesmo quando o café torna-se uma forma de ganhar dinheiro, manter a tradição dessa bebida com um jeitinho de acolher as pessoas faz toda a diferença. É isso que você confere agora, junto comigo. Cerca de 60% do café produzido aqui em Minas Gerais é exportado para vários lugares do mundo. Isso mostra a riqueza e o sabor que o nosso café tem. Hoje estou na cafeteria Will Coffee, onde eles resgatam exatamente esse café tradicional, onde ele é moído aqui no local e coado na hora. Na xícara, mais que o sabor. O conceito, que até a inauguração da cafeteria em 2012 era novo e pouquíssimo divulgado. O Slow Coffee, a terceira onda de cafeterias, onde eles oferecem cafés especiais. Aqui, a bebida é preparada sobre 15 métodos diferentes. Eu vi que meu marido era muito apaixonado por café e estava buscando uma ocupação, né? E de repente eu tive uma ideia, eu olhei para ele e falei, Marcos, vamos montar um café aqui no quarto? A ideia saiu dela, mas a explosão, vou fazer, veio de mim e ela entrou no meio da explosão. Hoje a gente está aqui, um casal que fez acontecer a história do café. Da seleção dos grãos ao jeitinho mineiro de servir o café, a cafeteria foi conquistando espaço,
para além do ambiente aconchegante. Os sabores encontrados aqui são os mesmos que o casal leva para cursos e outros estabelecimentos, onde o mercado abraça a forma lúdica e especial de preparar a bebida. O café ele é ambiente para mudar a história da humanidade. Se você parar a pensar, a Revolução Francesa começou numa cafeteria. Halley era um cientista que descobriu coisas e ele frequentava a cafeteria. Mozart tocava em cafeteria. Então as cafeterias, ela é cenário da história da humanidade. Hoje, os cafés especiais que o mundo produz, mais de 50% dos cafés especiais, pode, sem nenhuma margem de dúvida, sai de Minas Gerais. Porque sempre numa disputa de cafés especiais, o café mineiro está em evidência. O sabor tão especial já deixou o espaço pequeno para a clientela, que vem até de outros países para sentir o gostinho mineiro. E claro, os próprios mineiros também não querem perder esse sabor. O ambiente é muito agradável, o atendimento é excelente, o pessoal muito bacana, faz tudo com muito amor. E o café não tem como ser diferente, né? Além da qualidade do café, de ser um café especial, né? Um café que ele não tem defeitos, um café que ele é torrado aqui, moído na hora, né? Então, na hora que a pessoa toma, ela sente aquela surpresa, ela fala, que café é esse, né? Que ela nunca tinha experimentado dessa forma, né? Cruzar as ruas de Belo Horizonte em meio ao excesso de publicidade, faixas e toda a poluição visual, deparar com frases que podem mudar o seu dia. Essa é a proposta de um jovem escritor, promover o contato com a cultura, ainda que na rotina conturbada das grandes cidades. Ed Carlos Edésio conta essa história pra gente. O coração rodopia, o teto gira, a saudade chora. Da base de concreto nas ruas, a sofisticação com o toque artístico, o ideal do projeto Um Lambe por Dia não muda. Chegar às pessoas por meio de mensagens curtas. Em prática, há 8 meses, ele já reúne 17 mil seguidores no Facebook, 7 mil no Instagram. O projeto é um recém-nascido. Mas a ideia é um desejo antigo do escritor Leonardo Beltrão. Leonardo, um lambe por dia faz a diferença? Tem que fazer, né? Eu acho que antes da gente iniciar um projeto, a gente tem que acreditar nele a gente mesmo, né? Então ele faz a diferença para mim. E acho que fazendo a diferença para mim, eu trabalho com mais verdade. E trabalhando com mais verdade, acho que a gente é capaz de contemplar, né, de alcançar o maior número de pessoas possível. O desejo que hoje cruza o centro urbano, somando mais de 2 mil lambes fixados, quando organizado nessa exposição, atrai o olhar. Para aqui dentro, talvez, mas muito mais para os recados que surgem nas ruas. As frases elas estão espalhadas de outras maneiras, mas continuam sendo as frases, né? O trabalho do artista, que é do Léo. E com certeza a essência está no momento que você lê essa frase e ela te toca. Tocar as pessoas, mas não por alguns instantes. As mensagens podem até ser curtas, mas o objetivo por trás delas, esse é gigante. O objetivo inicial do projeto é de certa maneira, tornar a literatura, ou um pedacinho da literatura mais popular, né? Hoje a gente tem um consumo cultural no Brasil muito baixo. A frequência de pessoas que vão atrás de cultura, de livros, ela é relativamente baixa. Então, por que não a gente tentar trabalhar, levar isso para pessoas também? E para o futuro, quem sabe um livro com todos esses lambes, colocar nas páginas mais que frases. Meu maior interesse nisso é mostrar para as pessoas que é possível, que elas têm condições de divulgarem a própria arte, de terem voz nesse mundo super disputado que a gente está hoje, né? Acho que é, acima de tudo, necessário ter um posicionamento político e crítico na sociedade. E eu acho que o Lambe Lambe é um suporte muito poderoso para isso. Sonho de quando ainda era menino, um garotinho do interior de Minas. Parte desse desejo hoje flutua pendurado a balões. Fica mais bonito estampado em tecido e até mais chique quando projetado no teto. Mas um lambe por dia tem um lugar próprio, é das ruas.
Eu acho que o legal do Lambe é porque ele justamente se mistura na cidade, né? Assim, ele não é uma coisa que está lá como um quadro numa galeria, que você vai ter uma luz específica para olhar. Então, às vezes você está andando e está aqui do seu lado e junto com a propaganda, que é feia na nossa cabeça, vai ter um poema que às vezes pode te tocar e pode te transformar. Acho que é uma forma de relacionar até com a cidade, afetivamente. Então que seja assim. Papel, cola e concreto. Fazer da cidade o espelho, onde as pessoas se enxergam, quem sabe, mais felizes. Continuar criando cada vez mais textos, criando novos textos por dia, novos lambes por dia, para que possa colocar nas ruas e roubar sorrisos, né? Eu acho que o maior objetivo desse projeto é roubar sorrisos das pessoas nas ruas. Um grande exemplo de gentileza urbana. E para quem ainda não se deparou com essas mensagens, muitas delas estão bem no centro de Belo Horizonte. Por falar no coração da cidade, o retrato de hoje revela um olhar diferente sobre um monumento muito visto, mas pouco conhecido. A reportagem de Luiz Fernando Batista. À primeira vista, ele parece um amontoado de concreto. Um ponto de referência para quem procura um norte no cruzamento de ruas, que cruzam mais do que destinos, pessoas de todas as tribos, cores e crenças. Mas o obelisco é bem mais do que isso, quando não é camuflado pelo agito urbano. Hoje ele é sufocado pela arquitetura que esbanja prédios onipotentes, quase nunca admirados, pois poucos são os que olham para o alto, quando o perigo pode estar à frente. Hoje ele é cercado por uma moldura humana, mas também mecânica, que troca rostos, ruídos e cores a todo instante. Talvez esse seja o maior castigo, ser parte do coração da cidade, onde parece só mais um pedaço de concreto. Mas ele é de granito, de pedra para ser mais preciso. Isso pouca gente sabe, menos ainda os que passam ali. Passar pelo monumento pode ser um ato corriqueiro e automático, mas para ele chegar até ali, foi preciso um esforço muito maior. E numa outra realidade, a de 90 anos atrás, quando foi transportado de Betim para Belo Horizonte por meio do sistema ferroviário. Isso pouca gente sabe, menos ainda os que passam ali. Em 9 décadas, ele foi palco de incontáveis manifestações, de inúmeras campanhas e até alvo de pichação. Mais uma prova da ignorância. Mas até disso, ele não pôde ser vítima por uma época, pelo menos não na Praça 7. O monumento também já foi de uma praça na Savassi, onde ficou por quase 20 anos, até voltar para o local de origem em 1980. Isso pouca gente sabe, menos ainda os que passam ali. E voltou por reivindicação do povo, daqueles que não passam por ele como se passasse por um poste, que não colocam o obelisco como mais um na conta das esculturas. Afinal, ele é símbolo da independência, do Brasil, do brasileiro ou de quem quer que seja. Quem dera passasse por ali mais independentes, na contramão dos prisioneiros, reféns da ignorância. E chegou a hora das dicas culturais. E a primeira delas reúne a arte de vários cantos do Brasil em Belo Horizonte. Durante a primeira semana de dezembro, a capital mineira recebe a Feira Nacional de Artesanato no Expo Minas. O evento, que chega à 26ª edição, é considerado o maior do gênero na América Latina, com o tema do bronze ao ouro, do suor à superação, à alegria de um Brasil feito à mão. A mostra inclui oficinas de artesanato que vão testar o talento dos visitantes. E um dos movimentos mais importantes da música brasileira será relembrado também na primeira semana de dezembro, em um evento que homenageia o Clube da Esquina aqui na capital. Um dos destaques é a inauguração do bar do Museu Clube da Esquina, localizado onde tudo começou, a poucos metros de Paraisópolis com Divinópolis, no tradicional e boêmio bairro Santa Teresa. Foi lá que, no fim da década de 60,
Jovens músicos se encontravam para dar início a um movimento eternizado na nossa história. A programação conta com a presença de integrantes do grupo. Esse, inclusive, é o tema do nosso próximo programa, que vai ser ainda mais especial, ao mostrar a trajetória de sucesso desse movimento que marca não só a música, mas também a política e a cultura do nosso país. Você não pode perder. Até lá, continue com a gente também pelas redes sociais. Tchau e até semana que vem.